Olá, eu sou Márcio Seixas, quero te receber de braços abertos para a gente falar desse primeiro vídeo de vários outros do workshop Fórmula da Comunicação Envolvente. Tenha certeza de que essas nossas conversas vão ser muito agradáveis, elas vão ser rápidas e muito instrutivas. Sei que você deve estar um pouco confuso vendo minha imagem, pensando assim, peraí, eu conheço essa voz. Esse esclarecimento é só para você que ainda não alinhou a minha imagem à minha voz. Eu dublei o Batman Animated, o Senhor Incrível, da primeira versão, depois a minha voz foi substituída. Dublei 16 filmes do James Bond, a maioria dos filmes de Clint Eastwood. O último foi Gran Torino. Dublei muitos filmes do Morgan Freeman. Os dois últimos foram Invictus, onde ele interpreta o Nelson Mandela, e Antes de Partir. Que filme bonito, que trabalho maravilhoso foi todo aquele filme, eu, Júlio Chaves, fazendo Jack Nicholson. Por 19 anos consecutivos, narrei historinhas da Disney. Sabe que sempre me perguntam, você tem ideia, você imagina quantos trabalhos realizou em 49 anos de carreira? Não faço a mínima ideia. Mais de 5.000, isso eu garanto. Pronto, conforme eu prometi, a nossa conversa vai ser rápida. Nessa série de vídeos, eu vou mostrar como você pode impressionar pessoas através da sua voz, com técnicas e ferramentas simples que eu criei ao longo da minha carreira. Vou mostrar como um bom profissional de comunicação trabalha para convencer, para envolver e emocionar as pessoas, usando o poder da voz. Mas eu preciso deixar claro que eu não estou falando apenas de técnicas de leitura e dicção, não mesmo. Vou falar e dar exemplos das ferramentas que eu criei para superar dificuldades de oralidade, de expressão, de projeção vocal, como convencer gravando comerciais para rádio e TV, como emocionar e vários outros desafios da comunicação falada. Desse vídeo em diante, eu vou compartilhar com você o que eu aprendi e uso no meu dia a dia e que permitiu que eu conquistasse o meu espaço. Olha, procurei demais ensinamentos, cursos dessas técnicas e não encontrei. Tive que me desdobrar para descobrir como desenvolver esse aprendizado. Portanto, eu me sinto no dever, repito, é meu dever compartilhar esse legado com você, que será acessível aos locutores, dubladores, atores, juristas, professores, religiosos, aeroviários. Religiosos, quando eu falo, são os pregadores, aeroviários, pilotos, comissários de bordo, palestrantes e tantas outras atividades profissionais que usam a comunicação formal no seu trabalho. Você não terá que viver as mesmas dificuldades que enfrentei. É possível que você esteja dizendo, mas eu não tenho uma voz como a sua. Quando as portas dessa profissão se abriram para mim, eu tinha essa voz? Eu sabia essas técnicas? Essas ferramentas que eu estou pregando aqui? Claro que não. Qualquer pessoa, independentemente do timbre, pode emocionar quando fala, usando as técnicas. Com certeza, essa pessoa vai emocionar e envolver quem a estiver ouvindo. Eu acho que o curso fez com que a minha comunicação se apropriasse de uma propriedade maior e melhor. A mudança em si
mudou, acho que, o modo de pensar na locução. Porque eu tratava a locução como coisa qualquer, só porque tinha um pouco de voz, achava que a locução era aquilo que eu aprendi a ler quando criança. E após o curso, aliás, no início do curso, a gente já começa a sentir que você nada sabia. Você só tinha a voz. Não adianta você ter a voz e não ter a técnica. E é isso que a fórmula da comunicação envolvente nos trouxe, né, através do curso do Márcio Seixas, do professor, do mestre, nos trouxe esse aprendizado que às vezes faltava para mim e eu acho que para todos aqui que presenciaram o curso, participaram do curso. Como o meu propósito aqui é ser bastante direto, eu vou tentar contar para você como foi o meu início de carreira de uma maneira bem sucinta. Eu vou deixar os detalhes de lado para poder ir direto sobre o meu início de carreira. Desde criança eu sou fascinado por rádio, por cinema, por TV, por comunicação, sem saber. E um dia eu estava numa bomboniere no centro da cidade, Rua Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e o dono dessa bomboniere falou para mim, ele sabia do meu sonho, um amigo sabia que eu tinha esse sonho. Aí chegou um rapaz para comprar um bombom, era a hora do almoço. Aí ele disse assim, Márcio, esse é o Jacaré, ele é operador da Rádio Minas, que ficava lá no último andar desse prédio. Ô Jacaré, por que você não faz uma... Esse cara aqui é doido para trabalhar com a voz, para ser locutor. Aí o Jacaré disse assim, você quer ir lá fazer um teste agora? Eu falei, Deus me livre, imagina, não tenho... Não, só estou eu e ele, só estou eu na rádio, todo mundo já saiu para almoçar. Aí eu falei, então eu quero. Fui lá para cima, ele me colocou na cabine, foi botar a fita e me deu uma pasta com muitos textos. E eu comecei a ler os textos. Compre seu material de construção no depósito tal, passava o texto. Leve o seu carro para consertar na oficina do Afrânio. O Afrânio é uma boa praça, lá você tem uma água gelada para tomar. Compre no supermercado, não sei o quê, tem as melhores marcas de café, etc. O tempo todo lendo os textos com o microfone aqui, sem olhar para a técnica. Quando eu cheguei ao último texto, eu levantei a cabeça para dizer, estou pronto. A técnica estava cheia de gente. Eu tremi dos pés à cabeça. E aí o Jacaré falou assim, gravando. Quando eu acabei de gravar, um sujeito de camisa social e de gravata disse assim, vem para cá. Estou precisando de um locutor noticiarista. Você pode começar amanhã? Eu falei, não acreditei. Falei, claro que posso. Comecei a trabalhar. Trabalhei nessa rádio 15 dias. Ela não pagava salários. Rádio Minas. Tudo atrasado, mas eu não estava preocupado com isso. Eu estava trabalhando numa rádio. Eu estava falando no microfone. Um dia, na hora do almoço, nesses 15 dias, estava em casa almoçando, ouvi, mexendo no dial, ouvi Rádio Atalaia, em caráter experimental. Consegui localizar a rádio, fui lá fazer um teste com o diretor da rádio, Francisco Osíris Mourão. Quando ele me deu um texto para ler, ele acabou de ler, você já pode começar a trabalhar, sua voz é boa e você lê bem. Gente, que felicidade. Menos de 2 semanas depois, o meu sonho ruiu, porque o Mourão entrou no estúdio, abriu a porta de uma maneira agressiva, barulhenta. Eu vim ouvindo você agora na Kombi. Tá muito ruim, tá muito ruim. Você falou agora a música do Roberto Carlos. Roberto Carlos é meu, de Roberto Erasmo. Tá ruim demais. Ele tinha, até aquele momento tinha sido tão agradável comigo, e aí eu falei assim, mas é o jeito que eu estou trabalhando. Se não melhorar, vai ser demitido. Se não melhorar essa comunicação, vai ser demitido. Tá ruim demais. E aí eu falei, puxa, que pavor. Eu não queria perder esse emprego. Ele, percebendo que tinha passado do ponto, falou, dá licença da cadeira aí que eu vou fazer uma locução para você. Quando a música terminar,
Lembre-se que a música está terminando e que você não tem que dar um susto na pessoa que está ouvindo. Fale assim: Roberto Carlos, é meu, de Roberto Erasmo. Atalaia, 5h30. Quando ele acabou de fazer isso, eu falei, acabei de enterrar meu sonho. Aquela pessoa que estava com aquela voz, quando sentou diante do microfone, era outra pessoa, era outra voz. Que som maravilhoso! Eu falei, como é que eu vou aprender isso? Mas eu calei a boca. E ainda deu mais umas instruções. Fala um atalaia mais suave, atalaia, 5h30. E não esse atalaia que você está falando. A partir desse dia, eu terminava o meu horário às 10 horas da manhã e caminhava para o ponto do ônibus falando, atalaia, 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 eu não quero perder esse emprego. Levantava às 3h30 da madrugada, eu abria a rádio e caminhava, indo ao ponto do ônibus, atalaia, 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 isso tem... Será que vai ficar parecido com ele? Um jornalista chamado Alfredo Buzelin me viu. Não sei onde é que ele devia estar indo para a redação do jornal Diário de Minas, que fica na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. O locutor da Rádio Atalaia parece um alucinado. Ele caminha repetindo seguidamente Atalaia falando a hora certa. Aquilo, longe de me diminuir, que bom, alguém me ouviu falando isso. Bom, gente, e aí veio a primeira dificuldade. Na Atalaia foram 1 ano e 6 meses. Em seguida fui para a Rádio Cultura. E lá um dia o telefone toca e uma produtora dizendo assim, precisamos de uma voz nova, estamos ouvindo aqui a sua voz e gostaria de saber se você poderia vir aqui para a gente gravar um comercial. Puxa vida, que coisa boa! E era uma coisa lá insignificante que eu gravei, mas eu saí sem confiança no meu trabalho. Pouco tempo depois, Agnello Pacheco, dono da agência do mesmo nome, pediu uma voz nova para fazer um lançamento de um produto chamado Belinha, que fazia as mulheres emagrecerem. Eu ainda não sabia como gravar comercial, só tinha a postura diante do microfone. Quando eu cheguei no estúdio da Bemol, onde eu estou neste momento, só que em outro endereço, na Bemol, foi lá que começou verdadeiramente a minha vida profissional. Eu fui para o microfone com texto, fones nos ouvidos e o Agnello ao lado do operador de áudio Haroldo Bolsadas Mauro. Ele estava do lado e o Agnello disse assim, dá uma passada no texto, porque ele tem que ficar dentro de 30 segundos. O produto é um produto que vai trazer felicidade para as mulheres. Você tem que fazer isso de uma maneira sorridente, convincente e sorridente, ok? Literalmente, um sorriso para você fazer uma voz sorridente. E eu olhando para ele, querendo saber o que significava aquilo, uma voz sorridente. Dá uma passada para eu medir o tempo, com um cronômetro assim na mão. Aí eu fiz assim... A Mesbla está lançando Belinha e tal. Aí ele falou isso, me interrompeu e fez assim. Ok, já brincamos um pouquinho, agora vamos trabalhar, né? Voz sorridente, literalmente sorridente, tá? Abra um sorriso e faz o texto. Fiz a mesma coisa. Aí ele já perdeu a graça. Aí fez assim, chega de brincadeira, agora é sério. Aí eu falei, eu não estou entendendo, porque eu não estou brincando. Ah, você não está brincando? Isso aí que você está fazendo, por que você está fazendo isso? Porque você me pediu uma voz sorridente. Uma voz sorridente não é isso. Aí ficamos os dois parados, eu olhando para ele, e eu com vergonha de dizer, eu não sei o que é isso, Agnello. Aí ele falou assim, olha, é uma voz suave, é uma voz de uma pessoa que está bem, que está feliz. A Mesbla está lançando Belinha, um aparelho maravilhoso que vai acabar com as suas gordurinhas. É isso que é voz sorridente. Mas para que a voz saia sorridente, é preciso que você literalmente sorria. Ai, que alívio!
Fiz o comercial, ele foi para a TV, eu fiquei muito orgulhoso. Mas eu pensava cada vez que eu via o comercial, esse eu aprendi, e outros? E quando alguém faz uma voz assim, como é que se faz isso? Pouco depois, um outro comercial para uma agência chamada Starlight Propaganda. Quando eu cheguei no estúdio para gravar e o redator me deu o texto, eu olhei para ele, mais uma vez eu me senti intimidado. Como é que se grava isso? Como é que eu vou fazer essa mensagem? Um locutor que já era profissional de gravação estava deitado num banco, com a mão assim atrás da cabeça, e a gente já se conhecia, e eu cheguei perto dele e falei, você pode dar uma lida nisso aqui para mim? Eu vou gravar e eu não sei, não tenho ideia de como é que eu vou gravar essa mensagem, eu não sei de que maneira eu tenho que gravar. Aí ele fez assim, ele pegou o texto e fez assim, compre sua roupa em até tantas prestações, compre o seu carro assim assado e tal. Com essa voz, falando desta maneira, compre o seu carro em 12 prestações, não sei o quê. É fácil. E me deu o texto. À medida que ele lia dessa maneira, eu olhando, falei, meu Deus, e sou eu comigo mesmo. Como é que eu fui ingênuo a ponto de acreditar que um profissional de gravação, especificamente esse, iria me ensinar alguma coisa? Percebi, peguei o texto, pensando isso, meu Deus, sou eu comigo mesmo, eu vou ter que buscar isso. Onde? Onde é que tem curso assim? Quem é que pode me ensinar a falar isso? Como é que eu posso convencer uma pessoa se eu não tenho a ferramenta, se eu não sei fazer? Eu fiquei muito deprimido com aquilo, com a má vontade dele e com a falta de orientação do redator, que não estava muito afim de explicar, não. Talvez também nem soubesse. O fato é que aquilo virou uma obsessão na minha vida. Eu precisava aprender. Eu preciso saber como fazer isso. E comecei a procurar curso. Curso de quê? Não, tem curso de oratória. Fale com assim, com a mão, assado. Não, não é isso que eu quero. É uma comunicação aqui. É a minha voz aqui no microfone. Bom, deixa eu dar um pulo. E fui para o Rio de Janeiro. Eu queria muito mais. A dublagem já estava me fascinando. Fui para o Rio de Janeiro. Atendi a um convite de um anúncio que o Herbert Richards colocou no jornal. Se você tem boa voz, se você tem boa leitura em voz alta, estamos oferecendo um estágio nessa empresa com contratação imediata. Fui louco para lá, me apresentei, fui selecionado e a pessoa que estava me testando me deu um papel e disse assim, leia esse texto o mais rápido que você puder. Eu li, muito rápido. Aliás, disse, leia agora o mais lento que você puder. Eu li. Em seguida ele me pediu uma coisa que eu saí e falei, o que será isso? Leia de maneira linear. Eu não perguntei o que era isso. Era a chance de fazer um teste na Herbert Richards. Para mim era tão maravilhosa que eu tive medo de, se eu disser aqui o que é linear, dizer, você não sabe? Ok, está fora. Não, eu não perguntei. Eu fiz de maneira intuitiva, li de maneira linear. E ele com o rosto impassível, aguarda um comunicado aqui da empresa. Pouco tempo depois, a empresa me chamou, passei a fazer o estágio, e onde eu fiquei lá 24 anos. Isso foi em 74. Em 75, eu estava ansioso para poder gravar coisas para Disney. Eu amava as histórias de Disney. Eu precisava conseguir descobrir o estúdio e o diretor, que era Telmo de Avelar. Fiz um teste com ele e passei
a narrar as histórias de Disney. No primeiro trabalho de narração que eu fiz, quando eu acabei de dizer lá uma frase, digamos, não foi exatamente essa, mas só para ilustrar. O guaxinim atrás de uma árvore aguardava a chegada da sua presa para se alimentar. Impaciente com a chegada da sua presa, quando eu acabei de gravar, ele disse assim: "Tá bom para você?" Eu falei: "Tá." "Tem certeza?" Perdi a segurança. Aí ele falou pro operador: "Passa o áudio para ele ouvir." Sim, aguardava a chegada. É aguardava a chegada ou aguardava a chegada? Minha nossa, como é que eu não percebi isso? E com Telmo de Avelar veio o refinamento. A voz soprosa, as terminações para baixo, a voz carinhosa. E eu consegui me firmar no mercado até hoje. Eu tenho um imenso orgulho em poder dizer isso. Eu penso naquele locutor, jamais chamaria ele de colega, deitado, lendo com voz preguiçosa o texto, dizendo para mim, literalmente: "Não me peça isso, você é meu concorrente." Daquele momento até esse, eu digo para você, que bom que eu desenvolvi as minhas ferramentas e aqui eu estou para poder passar para você essas ferramentas, porque eu vou passar com muito prazer. Eu vou fazer agora umas demonstrações de alguns textos. Eu vou ler da maneira que nós aprendemos quando nós estamos no primário, depois no ginásio, e daí por diante. Nunca exigem de nós comprometimento com a leitura. É sempre uma coisa assim: leia, tá bom. Essa é a verdade. Não exigem muito nossa emoção na leitura de um texto. Veja a diferença. Eu vou ler da maneira que nós lemos na escola. Eu vou simular essa gravação agora, como se eu estivesse lendo um texto na escola onde nós aprendemos. É assim: 2 meses de trabalho, 11 meses de trabalho ininterrupto, e lá um belo dia, o aviso de férias do RH junto com contra-cheque. Exultante, o funcionário público afrouxa a gravata ainda em pleno expediente. Parar. Interromper a rotina de sai cedo de casa, fica horas no engarrafamento, consegue uma vaga na rua, sai correndo e marca o cartão, faltando 1 minuto para as 9. Ufa! Finalmente as tão esperadas férias. Guardar a pasta na escrivaninha de casa, cobrir o computador e dizer tchau. Sair, viajar, sol na pele, dormir tarde, andar sem destino. Isso sim é que é viver. Essa leitura está errada? Não. Ela está certa. Ela está desprovida de emoção, de interpretação, de linearidade. Então eu vou ler agora o texto até a metade só, de maneira linear, que é para você entender o que é linearidade. 11 meses de trabalho ininterrupto e lá um belo dia vem o aviso de férias do RH junto com contra-cheque. Exultante, o funcionário público afrouxa a gravata ainda em pleno expediente. Parar. Interromper a rotina de sai cedo de casa, fica horas no engarrafamento, consegue uma vaga na rua, sai correndo e marca o cartão faltando 1 minuto para as 9. Essa foi uma leitura linear. Agora eu vou fazer uma leitura com trava de glote. 11 meses de trabalho ininterrupto e lá um belo dia vem o aviso de férias junto com o contra-cheque. Exultante, o funcionário público afrouxa a gravata ainda em pleno expediente. Todas essas travas que eu fiz aqui se chama trava de glote. É muito feio isso, porque a sua leitura fica amadora, sem fluxo, sem fluência, enjoa. Isso chama-se trava de glote. Se você prestar atenção nas reportagens de rádio e TV, você vai ver isso acontecer de uma forma lamentável. Acontece demais. Agora eu vou fazer a mesma leitura com uma voz só, sem uma única trava de glote.
11 meses de trabalho ininterrupto e lá um belo dia vem um aviso de férias do RH junto com um contra-cheque. Pronto, não fiz uma única trava de glote. Agora vou fazer uma leitura pontuando para baixo, evitando todas aquelas virgulinhas ascendentes que fazem a leitura ficar tão claudicante, tão amadora, tão leitura de ginásio, que a maioria das pessoas lê dessa maneira. Então agora eu vou fazer o contrário. Veja como é que a leitura ganha uma atração, ela tem atrativo quando você termina para baixo, ponto final nas palavras. 11 meses de trabalho ininterrupto e lá um belo dia vem um aviso de férias do RH junto com um contra-cheque. Exultante, o funcionário público afrouxa a gravata ainda em pleno expediente. Parar. Interromper a rotina do sai cedo de casa, fica horas no engarrafamento, consegue uma vaga na rua, sai correndo e marca o cartão, faltando 1 minuto para as 9. Ufa! Finalmente as tão esperadas férias. Guardar a pasta na escrivaninha de casa, cobrir o computador e dizer tchau. Sair, viajar, sol na pele, dormir tarde, andar sem destino. Isso sim é que é viver. Deixei claro para você o que é leitura linear, pontuação para baixo. Nunca use na sua leitura essas virgulinhas, essas inflexões ascendentes. Guardar a pasta na escrivaninha de casa, cobrir o computador e dizer tchau. Nunca faça isso. Faça desta maneira. Guardar a pasta na escrivaninha de casa, cobrir o computador e dizer tchau. Sair, viajar, sol na pele, dormir tarde. E não faça assim. Sair, viajar, sol na pele, dormir tarde, nunca. Porque revela que você não tem intimidade com a leitura em voz alta. Agora eu vou fazer um texto também usando a linearidade e não usando linearidade e trava de glote, mais trava de glote. Se você é profissional, se você é advogado, repórter, produtor de TV, locutor, dublador, narrador, por favor, entenda o que é trava de glote e não faça isso no seu trabalho. Todo final de mês é sempre aquela torturante rotina na sua empresa. Encargos sociais para pagar, taxas, impostos, folha de pagamento, salários indiretos e fluxo de caixa incompatível com despesa. As pessoas usam a trava de glote como recurso para não fazer a fusão de duas vogais. Não é necessário. Você pode falar fluxo de caixa incompatível. Eu falei a vogal A e a vogal I. Portanto, não faça trava de glote quando você tiver o encontro de duas vogais. Quando uma delas é suprimida, isso você está fazendo uma elisão. Sua empresa agora, olha só que armadilha. Normalmente as pessoas dizem sua empresa. Vocês já devem ter ouvido tocha olímpica, chama olímpica. É muito feio, né, você ouvir isso, principalmente quando são locutores de TV, repórteres. É muito feio ouvir esses profissionais, alguns já de muitos anos de trabalho, falando tocha olímpica, chama olímpica, se referindo aos Jogos Olímpicos que vem aí. Vamos agora para o outro texto. Esse aqui é um texto que um diretor de criação de uma agência poderia pedir a você para fazer com evocação de sabor. Uma pessoa inexperiente, uma pessoa sem experiência de uma leitura mais envolvente, mais emocionada, leria assim: hoje é um daqueles dias que nem o mais raro caviar consegue te seduzir. A boa pedida é pizza, cheirosa, crocante, feita no forno de lenha com os melhores ingredientes. Acompanhada de um chopinho gelado é irresistível. Ah, já ia me esquecendo. Esta delícia que eu acabei de descrever, você só encontra na Pizzaria Palace. Fiz elisão, fiz a vírgula para cima, de propósito,
para poder fazer agora da maneira correta, como esse texto deve ser gravado. Com evocação de sabor. Se você está falando de uma pizzaria, se está falando de um chopinho gelado, lembre-se da pizza saindo da bandeja com aqueles fios da mussarela, saindo aquela fumacinha que acabou de sair do forno. Então, isso nós chamamos de evocação de sabor. E que você pode fazer desta maneira. Hoje é um daqueles dias que nem o mais raro caviar consegue te seduzir. A boa pedida é pizza, cheirosa, crocante, feita no forno de lenha com os melhores ingredientes. Acompanhada de um chopinho gelado é irresistível. Ah, já ia me esquecendo. Esta delícia que eu acabei de descrever, você só encontra na Pizzaria Palace. Eu fiz um texto agora com evocação de sabor. Agora preste atenção naquilo que é o bicho de sete cabeças da maioria dos locutores, de atores, de narradores, de palestrantes, a voz soprosa. Eu vou ler o texto aqui com voz plena, normal. Preste atenção. Seu rosto agora vai ganhar novo tratamento. Chegou o creme de barba não espumógeno Nivea. Ao espalhar o novo creme em sua pele, uma camada hidratante evita a irritação natural provocada pela lâmina do barbeador. Conheça o novo creme Nivea não espumógeno. Mais saúde e proteção para o seu rosto. É um texto correto. Eu li esse texto de maneira correta, tecnicamente correta. Não tem um erro nessa leitura. Nem elisão eu cometi. Mas para fazer esse texto de forma suave, envolvente, com voz soprosa, essa é a técnica. É um pouco menos de voz, um pouquinho mais de ar na projeção da palavra, e desta maneira fica o texto gravado com voz soprosa. Seu rosto agora vai ganhar novo tratamento. Chegou o creme de barba não espumógeno Nivea. Ao espalhar o novo creme em sua pele, uma camada hidratante evita a irritação natural provocada pela lâmina do barbeador. Conheça o novo creme Nivea não espumógeno. Mais saúde e proteção para o seu rosto. Isto é voz soprosa. Agora, outro comercial com voz soprosa. Mas uma voz soprosa sorridente, alegre. Uma voz persuasiva, vendendo uma máquina de costura. Eu vou ler o texto de maneira linear, sem emoção, tecnicamente perfeita. O que você está esperando para adquirir a sua nova Singer Lubrificação Permanente? Seus trabalhos em costura agora têm um poderoso aliado, o tempo. Singer Lubrificação Permanente, mais trabalho, menos custo de manutenção. Venha fazer um test drive nas principais lojas de varejo da cidade. Tem algum erro nesse texto? Nenhum. Ele foi dito de maneira clara, todas as palavras muito bem articuladas, nenhuma elisão, nenhuma subida de vírgula, nenhuma inflexão ascendente. Agora vou fazer ele sorridente, vendedor, com voz soprosa. O que você está esperando para adquirir a sua nova Singer Lubrificação? Esqueci de falar da palavra de valor. Eu fiz o texto linear para você, mas não apliquei a palavra de valor. Agora eu vou fazer voz soprosa, sorridente, com palavra de valor. O que você está esperando para adquirir a sua nova Singer Lubrificação Permanente? Seus trabalhos em costura agora têm um poderoso aliado. Singer Lubrificação Permanente. Mais trabalho, menos custo de manutenção. Venha fazer um test drive nas principais lojas de varejo da cidade. No próximo vídeo, eu vou mostrar 2 itens pequenininhos, mas que são muito importantes e que prejudicam a credibilidade da sua comunicação. E ainda vou te entregar técnicas simples para corrigir esses 2 itens que são tão prejudiciais. Deixa eu pedir uma coisa para você. Role essa página para baixo e deixe um comentário falando o que você achou do vídeo. Se concorda, se não concorda, se tem algo a acrescentar ou não.
sua informação, seu feedback, sua impressão, tudo isso é muito importante para mim. Eu conto com a sua generosidade escrevendo aqui o seu comentário, ok? Até o próximo vídeo e um forte abraço.